Esse nosso encontro aqui é sempre muito importante, os assuntos que são tratados aqui, para refletirmos sobre a nossa conduta interna. Vamos lembrar um pouquinho que esta casa, o Irmão do Caminho, quando eu venho aqui, eu sempre me lembro, afastar um pouquinho aqui o microfone, eu sempre me lembro que o lançamento do primeiro livro, que com a parceria, com o trabalho do Dr. Vitor Ronaldo, o lançamento do livro foi feito aqui. Ele, muito amigo de Duda, que está aqui presente, e ele fez a palestra de lançamento do livro aqui em Natal. Muito emocionante. Tem na internet essa palestra gravada. Mas ele veio a desencarnar no ano de 2015, um ano depois do lançamento do primeiro livro. E o segundo já estava, que é esse aqui, né? Já estava encaminhado. Foi um baque muito forte na minha vida, por ele ser uma presença espiritual, uma presença, aquele padrinho espiritual, aquele que encaminhou a gente nessa seara espírita. E quando ele está, por ele ser conhecido, um palestrante conhecido no Brasil, os holofotes estavam em cima dele e não em mim. Esse livro ele foi lançado no Congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, no ano de 2014, aqui e lá. Fez a palestra, ele fez palestra de lançamento do livro. Então, estava muito confortável para mim e ele veio a desencarnar e acabou que eu fiquei um pouco ansioso de ficar na frente, aqui encarnado, desse trabalho tão importante, e a gente fica às vezes se achando pequeno, achando que a gente não tem condições, mas a vida foi prosseguindo. Terminei de concluir o livro porque ele não fez as perguntas e respostas só até a metade, fez as perguntas e eu concluí, fiz até o final do livro. Esse aqui, a gente está contando um pouquinho rapidamente aqui a trajetória, né? Esse livro, Autismo e Espiritismo, aí tem uns amigos aqui, Vitor e Niná, nesse ciclo de debates, ela não pôde estar presente. Estávamos no estudo no sábado, quando o Espírito Carlos se aproximou e propôs justamente um trabalho em que faria um livro sobre o autismo. Vocês veem aqui, tá meu nome, não é? Mas eu sou o médium, porque seguiu o padrão dos outros livros, que estava o nome de Dr. Vitor e o meu. Então a editora decidiu colocar o nome, mas, na verdade, as informações aqui são dos espíritos. E a gente, nessa comunhão, nesse trabalho, que todos nós trabalhamos cooperativamente. Vocês, quem estava aqui ontem, assistiu à palestra de Alberto Almeida, quando ele falou que organizou todo o livro com os capítulos, e foi dito para ele que foram os espíritos que intuíram para ele organizar os capítulos. Então a gente muitas vezes não percebe como os espíritos, eles influenciam na vida da gente. Quando eles estão ao lado da gente, como eles estão influenciando a nossa caminhada. E quando eu estava preparando, lendo o livro Mecanismo da Mediunidade, pensando sobre o lançamento, sobre a palestra, aí se aproximou o Espírito Carlos e falou esta frase aqui. Olha que interessante, né? Eu estava lendo, quando chegou um momento lá de que ele começou a falar sobre ondas, e ele disse essa frase para mim: o universo se integra por modulações ondulares. Eu disse, eu não sou físico, não é minha área, mas a gente consegue estudar e ir atrás. Hoje tem inteligência artificial, facilita a nossa pesquisa. Tem os amigos físicos, claro que eu fui consultar os amigos físicos,
E nós ficamos impressionados como essa frase ela é uma síntese tão importante de como tudo está integrado através de ondulações e de modulações no universo. E o grande pensamento que povoa todo o universo é o pensamento de Deus. Aí a gente fica assim pensando, como tudo são ondas, e a gente vai conversar um pouquinho aqui, de forma simples, é claro, não vamos entrar em detalhes mais específicos, mas para a gente entender essa frase que é a base de todo o trabalho que a gente vai fazer aqui hoje, sobre ondas, modulações, campos mentais, nossos sentimentos, as nossas emoções, a organização do nosso pensamento, a nossa mente. Na introdução do livro, nos domínios da mediunidade, às vezes eu me atrapalho com a ordem, mas está lá, raios, mente, eu acho que é assim, agora veio assim, e que é a introdução de Emmanuel, né? Ele falando sobre a mediunidade, falando que está relacionado aos raios, à mente, pronto, agora o resto da frase eu não lembro. Mas essa introdução é tão importante, esse livro é tão importante, que ele fala de uma maneira clara como a mediunidade se dá na base da transmissão do pensamento e da mente, através da mente, da conexão entre as mentes. Aí, voltando aqui, como foi colocado, olha que coisa bonita que foi colocado pela inteligência artificial, inspirada pelos espíritos, né? Sugere a frase que a realidade, o universo em si, não é feito de objetos estáticos e separados, mas sim de um vasto e interligado campo de energia que se manifesta como ondas. Então, quando a gente está no lago, queria a imagem de um lago, quando você joga uma pedra, aquela perturbação da pedra provoca as ondas. O universo, o campo de energia, seria todo esse campo seria todo o universo. E as perturbações, as ondas se integram nesse universo. E nós que somos vórtices, nós somos fontes geradoras de ondas através do pensamento. Então nós somos aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Nós estamos aqui nessa sala. E nessa sala, todos nós, se for observado do plano espiritual, existe um campo de energia relacionado à média dos pensamentos daqui, que estão aqui, de todos nós que estão aqui nessa sala, que compõem um campo de energia. E nós também, individualmente, nós somos também um campo de energia. E nossos pensamentos, o nosso interior, é que compõe esse campo de energia. Se vocês lerem, forem atrás, né, pesquisarem, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, na fotografia e telegrafia do pensamento, porque o livro não é por capítulos, é por nomes assim, né? No capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, Allan Kardec, mesmo sem ter essas informações, ele fala que nós temos uma atmosfera psíquica que está relacionada ao que nós somos, ao que nós pensamos. Então, nós somos um campo de modulação de ondas. Mas o que é modulação? Ondas e modulação. A modulação são as características, as informações que a onda transporta. Por exemplo, as ondas de rádio, de televisão, de canal aberto, são ondas, as ondas de luz, o infravermelho, o raio-x, raio gama, são ondas. Então, assim, eu sei que a gente começa a trazer esses conceitos físicos
relacionado ao nosso interior, e a gente vai compreender aos poucos, dentro desse olhar, desse olhar espiritual, sobre a mente, que a mente não é o cérebro. Veja, se nós estamos olhando, por exemplo, um elefante, a pessoa que olhar de cima vai ter uma imagem do elefante, que olhar de lado vai ter outra visão do elefante. Cada um vai descrever um elefante de uma forma, que olhar de frente vai ter uma forma diferente de olhar, mas o elefante é o mesmo. Então nós vamos aqui conversar sobre a mente nesses estados vibratórios de ondas, mas de coisas simples. Não pense, a gente não vai ficar aqui falando excessivamente de um conceito abstrato que a gente não consegue compreender. Isso faz parte da nossa vida. A onda sonora, nós escutamos o som e transformando esse som em informação. Esse microfone aqui, não é? Está transmitindo através das ondas sonoras, transformado em onda elétrica pelo microfone, e o alto-falante transforma essa onda elétrica em som, em ondas sonoras novamente. A gente, todos nós, estamos assim, num universo de ondas e modulações. E nós, que somos moduladores de energia, através do nosso pensamento, a gente dá a característica da onda do nosso pensamento, e quando a gente dá essa característica da onda do nosso pensamento, nós estamos modulando. Então, se eu penso de forma negativa de uma pessoa que esteja lá no Canadá, se eu estou com raiva dela, se eu direciono o meu pensamento para ela, com vontade, eu estou emitindo uma onda com a modulação de acordo com esse meu pensamento, com esses meus sentimentos, com essa minha emoção. E vai vai o quê? Um impacto, uma onda de teor vibratório denso, negativo, porque nós estamos gerando essa onda. E quando a gente gera uma onda que se expande da gente, a gente não só emite, como nós também recebemos. Como eu estava ali agora há poucos minutos, ao lado de Adriana e Alberto Almeida, uma senhora bem feliz e animada disse: Alberto Almeida, você me salvou na pandemia. Assistindo as palestras dele, nesse sentido, né, no YouTube. A esposa dele, Adriana, disse: você também ajudou a gente, nos salvou. Porque o que a gente emite, a gente recebe. O que a gente dá, o que a gente exterioriza, nós absorvemos. E tudo que nós construímos ao longo de toda essa estrada de vida que a gente tem, de muitas encarnações, estão registradas dentro da gente, dentro de um grande campo de energia que é o campo mental. O que seria um campo, né? A gente vai falando, não um campo florido, não é nesse sentido. É um campo dentro do conceito da física. Por exemplo, o alcance de uma luz dessa, da luminosidade dela, é o campo dessa luz. Que todos nós temos dentro do nosso interior, segundo os espíritos, e de acordo com o estudo que a gente fez, claro, que os espíritos passaram, e também que está em associação com os estudos de André Luiz, principalmente no mecanismo da mediunidade, todos os nossos registros de vida ficam dentro do interior da nossa mente em campos mentais. Eu estou fazendo essa breve introdução para a gente explicar sobre o autismo e o tratamento, porque é preciso a gente entender um pouco para a gente chegar lá, neste momento, que iremos explicar especificamente sobre o autismo e o tratamento através, como diz aqui o livro, né, a terapia magnética da prece. Porque o trabalho que é desenvolvido pelos espíritos é um trabalho que está relacionado ao equilíbrio da mente.
numa ação direcionada pela prece, modulada por nós e pelos espíritos benfeitores, com a intenção de ajudar. E essa onda de energia do alto padrão vibratório vai alterar, vai entrar em sintonia com o universo mental individual de cada um de nós, daquele que for direcionado ao tratamento. É por isso que nós estamos fazendo essa breve introdução. Aqui, em André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, tem uma citação interessante, que ele diz: existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente podemos recolher informações pelas vias do espírito. Por que eu estou colocando aqui? Porque outras faixas de luz, outras faixas de ondas, de interrelações, de conexões que estão bem distantes do alcance dos nossos aparelhos, desse nosso nível ainda de entendimento e de compreensão humana. Então, essas ondas vibratórias refinadas, relacionadas a um padrão espiritual, só podem ser oferecidas informações através dos espíritos. Então, essas informações que são dadas aqui, que a gente está trazendo, são informações dos espíritos, importantes para a gente. Outra coisa, essa questão de matéria e espírito, né? E a gente fica assim, começando a compreender, a entender como essas integrações do pensamento se dão pela nossa expansão e pela nossa absorção. Então, todos nós, quando estamos em equilíbrio, em harmonia, nós emitimos o que está vibrando no nosso interior. Então, se eu entro no estado de prece, por exemplo, eu entro em sintonia com os padrões vibratórios de espíritos elevados, de pessoas que estão naquele mesmo padrão vibratório, ou seja, daquela oscilação de onda. Isso é bom, porque quando eu entro em sintonia, eu também recebo essa onda transformadora desses espíritos benfeitores. E ao contrário, também acontece. E é um detalhe, porque para a gente pensar, André Luiz diz aqui no Mecanismo da Mediunidade que o pensamento, ele é matéria. Olha que interessante, né? O pensamento é matéria. Olha o que ele diz aqui. Como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental. Então, a matéria das nossas vibrações interiores da nossa mente, essa matéria mental é o pensamento. E, de acordo com o que nós construímos na nossa vida, nós fazemos essa atmosfera psíquica de acordo com o que nós somos. Ou seja, nós, quando a gente desencarnar, a gente vai exatamente para o local do padrão vibratório interno do nosso espírito, que está relacionado à nossa trajetória e o que vibra na nossa mente. Então, a gente vai, aos poucos, com essa pequena introdução, eu espero que não fique muito confuso, mas vamos fazer novamente aqui essa associação, essa imagem. Aqui, como se esse salão fosse uma mente. A mente de uma pessoa. Cada indivíduo aqui tem suas características, sua individualidade, mas compõe esse espaço que seria a mente. Dentro da gente, dentro da individualização da gente, existem muitos campos mentais relacionados, registros relacionados ao nosso passado, que estão lá, convergentes. Se associam por similaridade energética, ou seja, são padrões vibratórios de ondas semelhantes. Então, vamos explicar aqui.
Eu tenho, dá um exemplo fictício, em muitas encarnações, através do meu egoísmo, eu cometi muitas ações relacionadas à parte conjugal, não tinha uma percepção do parceiro, sempre fazia tudo de acordo com os meus interesses de satisfação sensorial, sem pensar nas ligações afetivas que é um casal. Isso eu fiz, por exemplo, durante muitas encarnações. Todas essas ações ligadas a esse tipo de comportamento, eles têm um padrão similar de vibração. E eles ficam registrados na mente, juntos, compondo um campo mental. Então, nós temos muitos campos mentais relacionados, que estão juntos por similaridade vibrátil, né, por ser próximos, dentro da nossa mente. Imagine aí, porque quando a gente reencarna, a gente precisa, porque a gente precisa. Se nós estamos aqui, a gente precisa de um corpo físico para amortecer essas vibrações que a gente não consegue ainda lidar. Quem lê o livro Os Mensageiros, tem lá um momento que é diferente do que tem no livro Nosso Lar, que também tem aqueles espíritos que estão adormecidos. Mas nos Mensageiros, são espíritos que estão em total desequilíbrio em virtude do seu passado e ficam adormecidos e não conseguem acordar. São os padrões de vibração mental que fica circulando e ele não consegue sair. Quando a gente fica com raiva, a gente, num exemplo, num nível bem menor, quando a gente fica com raiva, a gente associa todo o nosso passado, olha aí o que pode acontecer, a gente associa, sem perceber, todas as nossas construções do passado relacionado àquele tipo de sentimento, de vibração. Então, quando a gente fica com raiva, a gente constrói interiormente uma teia de ligação com todas as nossas experiências do passado. Nós temos um filtro, a gente analisa esse sentimento, a gente bloqueia, mas como estamos na média do nível aqui na Terra, quando a gente sente uma alteração maior, que muda o nosso padrão de comportamento, que a gente acha que a gente foi injustiçado, que as pessoas foram indignas conosco, que não merecíamos determinada ação, esses padrões de pensamento vão se comunicar com o nosso interior e também com a exteriorização, com outros pensamentos similares. É possível que os processos obsessivos surjam exatamente desse desequilíbrio. É o exemplo que tem na Revista Espírita, 1863, em janeiro, que Allan Kardec dá. Eu vou citar aqui rapidamente. Uma moça, que eu já citei, sempre gosto de citar esse exemplo, porque está relacionado ao mentomagnetismo. E através desse exemplo a gente vai construindo aqui. Então, uma moça ela foi obrigada a casar. Ela não queria se casar com um rapaz, mas a família impôs esse casamento e ela ficou revoltada, ficou angustiada, indignada. Com essa mudança do padrão do pensamento dela, ela ficou com a ideia fixa e ficou com um transtorno mental, que está descrito na Revista Espírita. E o nome dela foi levado para a Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas e foi colocado na reunião. E o espírito disse que o grupo precisava se reunir e fazer uma oração em conjunto direcionada para a moça. Porque, além do transtorno que ela estava ocorrendo em virtude da fixação da ideia fixa, quando ela mudou estou falando com minhas palavras, né? Quando ela mudou esse padrão de pensamentos, ela entrou em sintonia com espíritos desequilibrados. Então, ela também estava com um processo obsessivo. Estava com um transtorno mental associado a um processo obsessivo.
e foi feito o tratamento através dessa irradiação, essa magnetização mental através da prece, que Allan Kardec utiliza essas palavras, né? A prece é uma magnetização mental. Então, o magnetismo mental é essa magnetização através da oração, é uma ação muito forte. E quando a gente começou a falar aqui de padrões de onda, de campos mentais, de campos de energia, de modulações, então quando esse grupo se reuniu em conjunto, os pensamentos deles vibrando no mesmo padrão de oscilação, na mesma vibração, se reuniram, se juntaram através da prece e da oração, junto com os pensamentos também dos espíritos benfeitores, e foi direcionado para a mente da moça. E essa ação desse conjunto de pensamentos de alto padrão vibratório alterou, mudou o padrão mental dessa moça. E os espíritos obsessores não tiveram mais acesso a ela. Estou fazendo essa interpretação porque ele disse que elas ficaram, a moça nem sabia que ia ser tratada. Ela nem sabia. E ela se reequilibrou e se harmonizou no lar com o marido. A gente não sabe da vida de ninguém, né? Mas o que aconteceu, o fato registrado é esse. Então, as nossas emoções, elas também, veja, olha, tirando o exemplo dessa moça, a revolta, os sentimentos, a angústia, a emoção de revolta fez ela fechar um ciclo de pensamentos que não permitia ela ter outras observações, outro olhar. Às vezes, principalmente quando a gente é criança, tem momento que a gente faz tem aquele rompante de raiva, aquela explosão que não tem muito limite, a gente entra em acesso. Eu estou falando criança para amenizar a história, né? Mas isso acontece com a gente, né? Mesmo adulto. A gente entra, como eu já falei, a gente entra em acesso com as nossas construções que não são boas, que são negativas. E a gente não sai daquele pensamento de raiva. A gente não consegue. E se formos espíritas, a gente sabe, às vezes eu preciso sair desse pensamento, eu preciso sair disso aqui não está bom, mas a gente não tem vontade nem de orar, de fazer uma prece. Às vezes, no momento que a gente está em desequilíbrio, que a prece, a oração, muda a nossa percepção. Olha como a oração é importante. Muda a nossa percepção e o nosso entendimento da vida. A gente vai acessar as coisas boas que nós temos. Aqui, só fazer aqui uma breve citação do mecanismo da mediunidade, que, segundo Ismael, meu primo, tem uns amigos físicos aqui, né? Mário, Gilvan, Ismael, que é físico, meu primo, ele fala que esse livro, o Mecanismo da Mediunidade, está intimamente relacionado, que ele diz assim, dentro da sua emoção, né? Que ele é o puro mentomagnetismo. Porque lá ele fala de campo. Se você tendo as informações, você vai associando, né? Vai percebendo que elas estão ali dentro do texto. Então ele fala de associação através do pensamento, da mente, de campos. E aqui ele fala de partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental do nosso pensamento, né? Nascida de emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, isso é verdade, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, essa corrente eletromagnética, vamos falar aqui rapidamente, né? O eletromagnetismo. A corrente, quando ela se desloca, ela produz um campo magnético.
Então, quando uma corrente está passando, tem uns ímãs, né, que são justamente os ímãs através de corrente elétrica. Quando ele passa, ele cria um campo magnético que aquela estrutura se transforma num ímã. É através também desse princípio os motores elétricos. Então, os motores elétricos, quando passam a corrente, que cria o campo magnético e faz girar, né? Os físicos vão explicar melhor, mas quando cria esse campo magnético, ele faz rotacionar, girar. E esse movimento, né, se transforma em energia elétrica no campo magnético e energia cinética. Mas por que eu estou falando isso? Porque o nosso pensamento, ele gera o quê? Um campo magnético. Os nossos pensamentos, os nossos registros mentais, ele gera um campo que se expande, e dentro da mente da gente, ele se organiza. Existe toda uma estrutura mental organizada por Deus. Veja, a gente está olhando através dessa percepção, desse olhar das energias, da energia, da associação energética. Se a gente fizer associação com outras informações, é claro que bate assim, que existe uma convergência relacionada aos campos mentais, os registros, as emoções, como isso ocorre através de outras vertentes. Através da psicologia, você tem um olhar de como isso acontece, de como essas emoções são aprofundadas, o inconsciente profundo, o ego, o superconsciente. Então, essas são formas de se olhar. Então, a gente está colocando dentro de uma forma de certa, não sei nem se a palavra é mecanismo, mas dentro de uma estrutura de organização das informações que compõem o interior do nosso ser, que é a nossa mente. Dado essas premissas básicas, vamos aqui relacionar, vamos, nessa parte agora, começar a conversar um pouquinho sobre o autismo. E vamos fazer umas referências a isso que a gente colocou aqui. Vou ler uma citação que está aqui no livro Autismo e Espiritismo 2. Quando contabilizamos está na introdução, no capítulo 5. Quando contabilizamos as reações, estamos abrindo uma ampla variedade observável de reações. Porém, quando temos um olhar para as causas, pode existir até uma múltipla variedade de igual monta. Entretanto, não é bem assim. As causas internas da mente podem resultar em diversas reações, ou seja, uma causa pode originar reações em um número diverso e maior. Então, assim, quando esse livro foi concebido, passado para a gente, eles organizaram essencialmente em 4 capítulos: reações, as repetições, as estereotipias, a parte da inteligência, da cognição e do relacionamento social. Então, eles explicam um pouco sobre isso para a gente entender. E olhe a profundidade do que está escrito aqui. Porque quando vou voltar aqui. Quando ele vai falando, a gente vai fazendo associação com o livro Evolução em 2 Mundos, o processo de evolução do ser humano, da construção, porque a gente tem uma evolução intelectual, no sentido da inteligência racional, mas também tem uma evolução relacionada à inteligência instintiva. Então, todo esse processo mecânico da nossa vida está dentro está ali na nossa mente. No livro Evolução em 2 Mundos, tem uma frase lá muito interessante, que eles dizem, os espíritos dizem, que eles estão estudando a mente na célula. Porque é um processo evolutivo, é um processo. Então, a gente para chegar aqui, nós já entramos num processo, numa caminhada muito grande de aprendizado. Então, o processo do batimento cardíaco,
esse que é automático, né? Todos esse sistema simpático e parasimpático do nosso corpo, todas os nossos mecanismos automáticos de respirar, que está relacionado à inteligência por exemplo, quando a gente está com sede, é uma reação relacionada a esse aprendizado instintivo que o nosso corpo está precisando de água. Então, todo esse trabalho, ele chama assim de inteligência instintiva. Está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 72, que Allan Kardec fala que o instinto é um tipo de inteligência. Então, a inteligência racional e a inteligência instintiva. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante. Nos livros aqui, nesse principalmente, e ele fala aqui também, neste livro aqui, sobre as memórias relacionadas ao instinto, que ele chama memória arquetípica instintiva. Então, todo esse registro mental da nossa evolução está relacionado, que ele chama de memória arquetípica instintiva. A memória arquetípica da razão são as memórias, os registros relacionados ao que a gente fez racionalmente, utilizando a nossa racionalidade, o nosso pensamento, a nossa ação interpretativa da vida, que está muito relacionado ao nosso livre-arbítrio. Então, todo esse mecanismo está dentro da mente da gente, numa organização que só Deus para explicar. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui e caiu. Então, quando a gente fala das reações, olha o que ele diz aqui, né? Quando contabilizamos as reações, estamos abrindo uma ampla variedade observável de reações. Essas reações estão relacionadas à trajetória evolutiva de cada um de nós, principalmente nessa parte instintiva. Porém, quando temos um olhar para as causas, pode existir até uma múltipla variedade de igual monta. Entretanto, não é bem assim. As causas internas da mente podem resultar em diversas reações. Olha, a gente tem uma teia de comunicação na mente. Dando o exemplo da menina lá, né? Quando ela se sentiu angustiada, isso resultou numa alteração do seu comportamento. Isso foi uma reação. Então, uma reação que a gente tenha a um momento que a gente está chateado, que a gente chega em casa, aí tem um parente que coloca aquele som alto que a gente não está em condição, não é o momento de ficar escutando. Não existe uma reação interna da gente, que a gente pode até se tornar bem agressivo com a pessoa que está fazendo aquilo, de forma desproporcional, porque a gente, naquele momento, a gente não tem não pensa direito, que a gente pode pedir, por favor, abaixe o som. Ou então, leve para o seu quarto. É possível que a gente chegue assim, toda vez que eu chego aqui, esse som, essa perturbação nessa casa, a gente não tem paz nessa casa, é o tempo todo assim. É uma reação, não é diferente. Isso vai de acordo com a pessoa e com o momento que a gente está. Se a gente chega cansado, se a gente tem problemas no trabalho, isso tudo altera a nossa percepção. Aí a gente vai para os autistas. Segundo os espíritos, os nossos irmãos autistas, que são como todos nós, que estamos aqui na Terra para habitar, estamos dentro de um corpo físico, que é um amortecimento dos nossos pensamentos, porque a gente precisa, nesse momento da encarnação, a gente precisa ter um direcionamento para mudar e transformar o que nós somos. E é preciso que exista um redutor dos nossos pensamentos para que a gente consiga progredir. Então, se nós temos um ímpeto de vingança, de raiva de uma pessoa, e a gente nasce com essa mesma pessoa, do mesmo lar, como vai ser isso? Vai dar certo? Se a gente tem uma mágoa profunda, como a gente vai curar isso? Como a gente vai transformar isso? Então, os nossos irmãos, como eles falam aqui,
os nossos irmãos autistas são como nós, que estamos no momento de aprendizado. E muitas vezes, vamos falar em termos gerais, alguém que está na família com distonia mental, ele está lá porque a família, muitas vezes a família está precisando daquela presença para transformar os sentimentos. Porque um irmão autista é um modo de você olhar a vida diferente. Eu não estou falando nem dele, estou falando das pessoas que estão ao redor. Muda o pensamento, muda a forma de interpretar, muda a forma de entendimento. Isso vale também para as casas espíritas. Quem precisa mudar a sua conformidade de acordo com como acolher um irmão autista na sua casa espírita. Como colocar ele dentro da evangelização, do estudo sistematizado. A gente vai excluir de uma palestra? Como é que a gente faz isso? Vocês já pensaram como é difícil esse momento? É difícil porque nós somos difíceis. É difícil por causa da gente. Porque muitas vezes a gente olha aquela família, vou dar um exemplo de uma criança, né? Aquela família que tem uma criança que está tendo uma crise e a gente percebe que ela está com aquele colarzinho, com uma plaquinha dizendo que ela é autista, a gente fica pensando, coitada dessa família, não deve ter paz com essa criança. Como eu vou trabalhar com essa criança na evangelização? Pensa o evangelizador, como eu não vou conseguir dar mais aula, como eu vou explicar sobre Deus com esta criança que não para aqui na sala? Meu centro vai ter uma palestra que chega um jovem e fica fazendo zoada e barulho e atrapalhando a condução da palestra? Como eu vou adaptar o meu ambiente de trabalho para que todos nós consigamos aprender? E o templo no sentido metafórico, o templo espírita, o lar espírita, a casa espírita é um aprendizado diferente, é um aprendizado transformador para se aprender, para se compreender melhor a vida, para se ter um novo olhar sobre o próximo. Imagine o ganho das crianças dessa turma que tem essa criança autista, como elas vão compreender diferente a vida através da convivência, talvez de um autista de nível 2 ou nível 3, dentro desse ambiente. Como será transformador para eles? Porque é isso que um dos objetivos maiores da casa espírita é a transformação interior. Não é você dizer a origem, de explicar Moisés, Jesus, como ele nasceu, como foi o processo. A gente precisa interiorizar isso. Não é saber os princípios básicos do espiritismo somente. A gente precisa viver isso. Um autista dentro de uma sala de evangelização, dentro de uma família espírita, é um aprendizado transformador para todos. E às vezes os que precisam mais são os familiares. E tem casos que espíritos pedem para vir com alterações, estou falando de autismo, estou falando de uma forma geral, alterações cognitivas para que a família mude, para que a família desenvolva os seus sentimentos. E também tem espíritos que precisam desenvolver os seus sentimentos e vêm numa família bem amorosa e vêm com um bloqueio de expressar seus sentimentos. Não consegue expressar, mas consegue absorver. A família trata com ela de forma amorosa e ela não consegue expressar. É um aprendizado muito grande, um aprendizado da importância do relacionamento, da importância de você se envolver, de você se integrar. É um aprendizado do espírito para todos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos trocando informações constantemente. E aqui, nesse caso das reações, o tratamento que se dá através da
oração é até que horas? Faltam umas 2 horas, né? 20 minutos? 10? Tá bom. Então, dá tempo da gente falar um pouquinho sobre esse livro, da parte do atendimento. Então, das reações, esse livro propõe para o familiar, aquele que está ao lado, no momento que a criança, o jovem tem uma crise violenta, olha a proposta. Eu sei que é um treino para se fazer isso. No momento da crise, além das ações condutivas que a família aprendeu, fazer uma oração, uma prece direcionada para a pineal. E fazer uma oração, porque a pineal, ela é um transdutor. Um transdutor ela é um tradutor de energias. Por exemplo, esse microfone aqui, como eu falei, né, ele é um transdutor, ele transforma a onda sonora em onda elétrica, como o alto-falante também, ele transforma, ao contrário, a onda elétrica em onda sonora. Então, esse tradutor de energia, que é a glândula pineal, ela conduz essa energia para as áreas cerebrais e áreas mentais profundas. Então, quando a gente faz uma oração, a gente está fazendo ali e direcionando, é um fluxo de energia que pode alterar o momento da crise do irmão autista. Outra recomendação que dá, nesse caso das reações para a família, é que como eu falei, né, nesses capítulos, reações, as estereotipias, as repetições, a parte cognitiva e social, cada um tem um momento que a família pode auxiliar bastante. Muitos espíritos fazem isso. Quando a criança está dormindo, conversa com o filho ao lado, porque o espírito, possivelmente, é possível que o espírito ali naquele momento receba essas informações. Então, a proposta é que a família, o familiar, de preferência ao lado, quando o jovem ou a criança, o adulto, né, autista, estiver dormindo, lê uma mensagem harmônica, fazer uma prece e direcionar esse pensamento, esse fluxo de energia para a mente do autista. Cada caso, eles vão dar uns caminhos diferentes, uns detalhes, tá certo? E temos aqui que deixar claro que nós temos 4, eu falei da memória arquetípica da razão, né? Nossas memórias racionalidade, da memória arquetípica instintiva, relacionada à inteligência instintiva, e tem um outro andar também, que chama o campo da consciência, onde está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Esse campo da consciência, onde ficam registradas todas as nossas boas resoluções, todas as nossas ações de harmonia que fizemos com Cristo, com Deus, ficam vibrando nesta área. Então essa área se torna e é um transdutor, né? Um transformador de energia. Então, quando a gente emite irradiações do nosso pensamento para esta área mental, chamada campo da consciência, ela irradia para todo o universo mental, ou seja, aqui como está aqui na nossa sala, como se fosse uma mente, né? Irradia para todas as áreas em desequilíbrio. E é claro que sempre existe o trabalho da espiritualidade, que trabalha junto conosco. E a direção desse trabalho é feita pelos benfeitores espirituais.
Não dá tempo muito de falar sobre o aglomerado, mas o aglomerado está relacionado aos nossos propósitos. Então, os nossos propósitos de vida é que dá o teor da organização da nossa mente. Esses propósitos de vida, que é uma compreensão, está relacionado à compreensão de vida do espírito, junto com o campo consciência alerta, é que organiza esse filtro de informações que vem para a consciência de vigília. Então, a organização mental, em geral, das distonias mentais e dos autistas, ele tem uma dificuldade de processar as informações, que esse filtro vem muitas informações ao mesmo tempo para se processar. Então, às vezes, o autista, nesse processo de reação, a gente vê aquele autista que fica isolado. Antigamente eu já só pensava que o autista era aquela que a gente via nos filmes que passavam, né? É aquela criança que fica isolada e fica se balançando, né? Mas a compreensão é que pode ser esse isolamento em virtude dos uma alternativa, dos estímulos externos que ele não consegue processar por causa dessas informações múltiplas que vêm para a consciência e vigília. E causar uma reação. Como eu falei, a reação que a gente chega em casa com um som alto, a gente não tem, às vezes, uma reação intempestiva. Quando existe um link, um plug, uma ação, um barulho, algo que incomode o irmão autista, faz uma conexão interior, às vezes desproporcional e desorganizada, e sua reação é desproporcional à ação. Se nós fazemos isso, eles que têm essa sensibilidade maior e essas múltiplas informações ao mesmo tempo que chega nessa dificuldade de processamento, imagina aí o que acontece. Então, a gente está dando aqui esses exemplos, e para finalizar, eu vou só aqui, que é muito interessante, de um trabalho do nosso irmão Luquinhas Egler, não sei se ela está aqui, mas o nosso amigo Orlando Noronha, desde o primeiro ciclo, ele desencarnou, ele era autista, desencarnou com uns 2 anos de idade, deu comunicação com ajuda espiritual logo depois do seu desencarne aqui, e em 3 ciclos seguintes, ele foi já dando umas comunicações, umas psicografias, através de Orlando Noronha, muito interessante. E eu vou ler aqui com um objetivo. Na segunda carta de Lucas, que foi psicografia de Orlando Noronha, em 26 de junho de 2022. O que vivenciei com meus abençoados pais, eu estou tirando uns trechos, viu? Representou um ponto de minha história. Transtornos mentais é a experiência que passa, lição de 2 vias. Meus pais estão cientes de que não parei no tempo. O que vivemos foi verdadeiro e intenso. Hoje aqui sou, acima de tudo, o que meus pais me ofereceram, não só das mãos físicas, mas dos presentes de seus corações, e me enlaçaram. Logo depois da carta que pude trazer aos meus pais, e estou com eles, vocês sabem disso, meus pais? Contemplei um projeto, é isso que eu vou falar, presta atenção aqui. Contemplei um projeto tão extenso que me envolvi por aqui na região Potiguar, sem perder as minhas essências. Encontrei aqui o Hospital Nova Esperança, esse hospital espiritual que está ligado ao Irmão do Caminho, que na carta tem um desenho, ele coloca o SEIC e o Irmão do Caminho e o nosso centro, Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Estou autorizado a informar a especialidade desse hospital, que está aqui na região, é atender os corações que viveram e vivem as lições do transtorno mental. Visitei os estabelecimentos e vi educadores, médicos, religiosos, voluntários, operários, que se dedicam ao atendimento dos espíritos que chegaram após o término de suas lutas físicas.
E estas folhas tão pequenas para eu traduzir, essas folhas são pequenas para traduzir toda a verdade desse ambiente consagrado ao amor. Para se ter uma ideia, tem-se um grupo de instrutores capacitados e autorizados a planejarem futuras reencarnações. E confesso, sou um limitado para detalhar cada questão que se encontra no Hospital Nova Esperança. E esse hospital, esses espíritos que estão relacionados aos tratamentos que se faz, que nesse livro aqui tem uns tratamentos que eu não falei, né? Não dá para a gente explicar aqui em poucos momentos, mas as reações, a parte cognitiva, a parte das repetições e a parte social, existe um procedimento para um grupo se reunir através da oração, direcionar as energias, principalmente para esse transdutor, que é o campo da consciência, para ajudar os nossos irmãos autistas. E trago aqui, tem um vídeo de Niná, que o seu filho é autista, que eu falei no começo, que o espírito Carlos chegou e, acho que não sei se eu falei exatamente esse detalhe, mas ele falou para a gente mandar as mensagens para ela e para o Vitor, para analisar em conjunto. E o filho dela é um exemplo que foi tratado através dos procedimentos. Não existe mágica, viu? Ou não existe uma cura no sentido específico, porque o autismo não é doença. É uma condição, mas existe uma melhoria muito grande de relacionamentos relacionados a isso. Depois eu vou dar um exemplo rápido e encerrar. Olá pessoal, meu nome é Nina Holanda, para quem não me conhece, eu sou esposa do Vitor. Nós temos um filho que hoje está com 21 anos e está dentro do espectro do autismo. Eu vim aqui hoje para recomendar a leitura desse livro. Para mim esse livro fez um diferencial tremendo, porque ele não é um livro de teoria, é um livro que nos traz uma prática muito maravilhosa para a gente colocar no tratamento dos nossos filhos, tanto para os familiares como as instituições espíritas. Então, eu tenho colocado em prática na vida do nosso filho e tem sido maravilhoso me sentir assim, com potencial, com uma capacitação para ir um pouco além daquilo que eu ia. Então, eu recomendo a leitura. Então, existem realmente umas transformações comportamentais que é percebido. Inclusive, tinha uma... Está aqui, Mara, cadê Mara? Está ali. A filha dela está aqui. Tá, as duas estão aqui? Tá não, né? Então, Rebeca, né? Ela trabalha numa clínica e muitas vezes ela mandava os pacientes para a gente por o nome, né? Para a gente fazer um tratamento. E depois do tratamento, ela notava a alteração do comportamento, a mudança de como ele conseguia absorver melhor as terapias, interagir. Ela ficava assim, relatou para a gente, só um exemplo, né? Ficava impressionada com a transformação comportamental do irmão, o que é que acontece? Há um trabalho melhor, não que vai curar, mas a criança, se tem um problema afetivo, ela se torna mais próxima. Teve um caso interessante de um jovem que lhe foi feito o procedimento com relação à parte social. E no outro dia, depois do procedimento, não são todos os casos assim, a gente está dando um exemplo pontual, tá certo? A gente não está ministrando aqui que vai ser milagres, não é isso, mas é a força da oração. Então, ele no outro dia, ele acordou diferente, ele disse, mamãe, ele não sabia de nada, igual a moça lá que recebeu no livro da revista espírita, né? Que recebeu as influências espirituais e mudou. Ele disse, mamãe, eu estou diferente. Aí ela disse, o que foi? Umas coisas que eu gostava, eu não estou gostando mais. Uns vídeos que eu gostava de ver, eu não quero mais ver. E vamos sair. E saíram. Ela não gostava de sair. E muito de sair, né? Ele gostava mais de ser isolado, de ficar isolado. E
E houve assim uma mudança muito grande que a mãe ficou até, disse, meu Deus, eu fiquei até com medo que ele mudou tanto de um dia para o outro. Mas eu estou dando um exemplo, mas esses exemplos são sutis, muitas vezes a pessoa não percebe. Inclusive, são alterações que às vezes causam um desequilíbrio para depois reequilibrar. Imagina a criança começar a ter percepções que ela não tinha antes, ela precisa reorganizar essas percepções. Tá bom? Então, boa noite para todos. Muito obrigado pela paciência.